Salvação e a alegria da obediência. Paulo, depois de falar agora sobre a humilhação e a exaltação de Cristo, ele prossegue com o texto a fim de fazer uma aplicação linda para os filipenses. Quando Paulo usa essa expressão lá no versículo 12, assim pois, ou na versão NVI, assim, ele não está começando um novo assunto. Ele não está começando um novo tema, mas ele está fazendo uma aplicação daquilo que ele falou anteriormente. Lembra que nós falamos semana passada da humilhação e da exaltação de Cristo? O chamado de Paulo aqui e a exortação de Paulo é para que a igreja de Filipos vivesse em obediência. O conhecimento que nós temos, que nós adquirimos como cristãos, e a experiência, nós precisamos entender que tudo isso, o conhecimento e a experiência que nós temos, não tem valor nenhum se não nos ajudar a viver nos vales da vida, e se não nos capacitam a viver em amor. Depois que Paulo tratou o exemplo de Cristo, falando acerca da sua humilhação e sua exaltação, eu repito, ele volta a exortar a igreja sobre a obediência e a unidade que nós vimos lá no começo do capítulo 2. Paulo é um pastor, e por ser um pastor, olha como ele trata esses cristãos lá da igreja de Filipos. Aí no versículo 12, ele chama os crentes de Filipos de meus amados. E Paulo, por ser pastor, ele tem esse tato de lidar com as pessoas. E especialmente quando ele vai exortar essas pessoas à obediência. E nesse versículo 12, Paulo destaca pelo menos 3 pontos que eu quero dar para os irmãos a título de introdução. O primeiro ponto é o exemplo de Cristo, que o exemplo de Cristo é o nosso maior estímulo à obediência. A Bíblia, a mensagem, ou a paráfrase a mensagem, traduz esse versículo assim: o que desejo ressaltar, amigos, é que vocês devem apenas continuar a fazer o que têm feito desde o princípio. Quando eu estava com vocês, havia obediência e responsabilidade. Agora que eu estou longe, continuem agindo do mesmo modo. O problema lá da igreja de Filipos não era nenhuma heresia. O problema lá da igreja de Filipos era a desarmonia entre os crentes. Uma desarmonia produzida pelo egoísmo, algo que vinha dentro das pessoas. Os crentes lá estavam brigando ao ponto de eles trabalharem na igreja, mas trabalharem para a sua própria promoção pessoal. E ao mesmo tempo, colocando grupos, um grupo aqui, um grupo ali, um grupo acolá. E a base dessa atitude mesquinha era o egoísmo. Então Paulo exalta aqueles cristãos, aqueles irmãos, a olharem para o exemplo de Cristo e terem o mesmo sentimento que houve em Cristo. E aí depois Paulo detalha os estágios da humilhação e da exaltação de Cristo e cobra da igreja um posicionamento. Paulo mostra o exemplo da humilhação de Cristo que devia guiar o povo de Filipos e mostra o exemplo da exaltação de Cristo para encorajar aquela igreja. Assim como Jesus obedeceu o Pai, aos cristãos também, a nós, nos dias de hoje, devemos também obedecê-lo. Ele diz que o exemplo de Cristo, a sua humilhação e a recompensa da sua exaltação são a principal razão para a igreja viver em obediência. O que nós cremos precisa refletir aquilo que nós somos, o nosso modo de vida, nosso modo de viver. Nosso conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus, precisa produzir em nós vida. Em segundo lugar, a título de introdução, Paulo nos ensina no versículo 12 que a doutrina sempre tem propósitos práticos. Essas gloriosas doutrinas que nós vemos lá do versículo 5 até o versículo 11, sobre a humilhação e a exaltação de Cristo, tem um propósito prático para a igreja. A doutrina tem a finalidade de conduzir a igreja na verdade.
A doutrina é a base ética e o alicerce da vida da igreja. Talvez, irmãos, nós possamos ouvir ainda em nossos ouvidos a verdade, essa verdade celestial acerca do Filho de Deus. O Filho de Deus que desceu da glória para a vergonha da cruz. E tudo isso por amor a mim e a você, por amor a nós, pecadores. Nós somos exortados, meus irmãos, aqui por Paulo, a agir à luz desse vasto e insondável amor. O ensino de Paulo nos mostra que a doutrina sempre conduz a um cristianismo prático. Quanto mais estudamos a Bíblia, mais humildes devemos ser. Quanto mais luz temos na nossa mente, mais amor deveríamos ter em nosso coração para compartilhar com os outros. A outra lição, a título de introdução, que eu vejo nesse primeiro versículo, é sobre a obediência do cristão. Não depende das circunstâncias. Aqueles crentes lá de Filipos, se você olhar o texto, estavam muito dependentes da presença física de Paulo em Filipos, para viverem de acordo com a palavra de Deus. Esses crentes sofriam de uma espécie de nostalgia. Sabe quando a gente lembra daquilo que nós já vivemos com Cristo? Sabe quando a gente lembra daquilo que a gente viveu com Cristo, as nossas experiências, a gente tem saudades dessas experiências? Lá no versículo 27 nós vemos isso, que eles estavam vivendo com saudades desse tempo áureo que Paulo estava com eles. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Porém, Paulo já não estava mais lá com eles. Paulo estava preso em Roma. E eles deveriam manter o mesmo compromisso, apesar da ausência do apóstolo. Eles deveriam pôr sua confiança em Deus, e não apenas na presença do apóstolo entre eles. Vem aqui comigo. Hoje a gente não está passando um problema parecido com esse. Hoje a gente não tem a ausência do nosso pastor. Nosso pastor está aqui. Mas hoje nós temos a ausência dos nossos cultos presenciais. A alegria de estarmos juntos em comunidade nos foi tirada por esse vírus que assola o mundo. Porém, mesmo não tendo o culto presencial, mesmo nós tendo essa ausência dos cultos, nós precisamos manter a nossa obediência ao Senhor, porque essa obediência não pode estar ausente das nossas vidas em momento nenhum. O cristão obedece não porque o pastor está presente, no caso da igreja lá de Filipos. Não porque estamos reunidos no templo, no nosso caso de hoje. E não para agradar aquele ou aquele grupo reunido. Nossa obediência, meus irmãos, independe das circunstâncias. Nossa obediência ao Senhor independe das pessoas. Nossa obediência está em Deus, porque Ele é o Salvador das nossas vidas. E eu quero pensar hoje com os irmãos, olhando para a obediência da salvação, existem pelo menos 3 verdades que eu quero extrair desse texto com os irmãos. Verdades que nos levarão a entender sobre a nossa vida como pessoas salvas. Salvas por aquele que se humilhou, que veio, sofreu na cruz e que um dia será exaltado. Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Salvador. A primeira verdade que eu encontro nesse texto é a salvação que nós recebemos. Quando nós falamos em salvação, nós não podemos deixar de falar que a salvação não é uma conquista do homem. A salvação é um presente de Deus. Ela é nossa, não pela nossa conquista, mas pela dádiva divina. A salvação não é um prêmio pelas nossas obras. A salvação é o troféu da graça de Deus em nós. Quando o apóstolo Paulo diz para aqueles irmãos em Filipos, ponham em ação a salvação de vocês, lá no versículo 12, ele não está afirmando que ela nos pertence como direito. Ela é nossa porque nos foi dada.
ela é nossa porque alguém comprou por um alto preço e nos deu de graça. A nossa salvação não foi comprada por prata nem ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus. O apóstolo Pedro, ele diz assim, lá em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 19. Pois vocês sabem que não foi por meio dessas coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Muitos cristãos, meus irmãos, por falta de conhecimento sobre essa doutrina da graça, acabam sendo cristãos inseguros acerca da salvação, pensando que a salvação nos é dada num momento e tomada em outro momento, que podemos estar salvos um dia e perdidos em outro dia. Só que a palavra de Deus nos fala totalmente ao contrário, nos fala que isso é impossível. A salvação é um presente que nos foi dado para sempre, Romanos 8:1. Uma vez salvo, sempre salvo, Romanos 8, do 31 ao 39. Uma vez membro da família de Deus, jamais seremos deserdados, Romanos capítulo 8, versículo 17. Uma vez ovelha de Cristo, jamais alguém nos poderá arrancar da sua mão, João capítulo 10, versículo 8. Então essa é a primeira lição que nós aprendemos hoje. A salvação que nós recebemos é dádiva de Deus. A segunda lição que vemos no texto está no versículo 12 e no versículo 13, que é a salvação desenvolvida. Nós precisamos entender que a soberania de Deus que nos dá a salvação não anula a nossa responsabilidade humana. A verdade bíblica encontrada aqui em Filipenses capítulo 2, ela é incontestável, porque ela nos fala que a salvação é obra exclusiva de Deus. Contudo, o fato de Deus nos dar graciosamente a salvação não significa que ficamos passivos nesse processo. E sabe o que acontece nos dias de hoje? Muitas pessoas falam, eu estou salvo e por isso eu vou ficar na minha. E por isso eu vou continuar a minha vida. A salvação é dada por Deus para nós, mas nós precisamos desenvolvê-la. Um teólogo chamado William Robertson afirma que a graça de Deus não é desculpa para nós ficarmos sentados sem fazer nada. Antes, a salvação ela é uma forte razão para nós fazermos tudo. Colocar em ação a nossa salvação. É como alguém que trabalha num problema de matemática, um professor que passa aquelas contas que eu mal consigo fazer, mas que os nossos professores que estão nos assistindo conseguem. Colocar em ação a salvação é como trabalhar nesse problema de matemática e chegar até o resultado final. É trabalhoso, mas é recompensador no final. No tempo de Paulo, esse termo referia a trabalhar como se fosse trabalhar em uma mina, extraindo o máximo dela, o máximo possível do minério valioso. Ou também se referia ao trabalhar em um campo, obtendo a melhor colheita possível. O propósito de Deus é que nós possamos alcançar essa semelhança com Cristo. Recebemos de graça essa gloriosa propriedade, mas agora nós precisamos cultivar essa propriedade. Paulo não está exortando cada membro daquela igreja a se empenhar na obra da salvação, uma coisa individual. Paulo está pensando na saúde e no bem-estar geral da igreja como um todo. Cada crente e todos os crentes num só corpo precisam prestar atenção a esta grandiosa salvação. O caminho da salvação foi exposto
na humilhação e na exaltação de Cristo. Sabe o que nos resta, meus irmãos? Aplicá-lo em nossa vida coletiva, a fim de resolver as nossas rivalidades, a fim de resolver as nossas desavenças, para que possamos crescer em graça. Paulo, além de falar sobre essa expressão, coloque em ação a salvação, ele usa um outro termo muito interessante e muito forte. Paulo usa a expressão no versículo 12, com temor e tremor. O apóstolo Paulo aqui não está falando do temor de medo, ou temor de um escravo se arrastando aos pés do seu Senhor. Paulo não está falando aqui de um temor ante a uma perspectiva de castigo. Deus não é um policial e nem um guarda cósmico diante de quem nós devemos ter medo. Mas também ele não é um pai, apenas um pai caridoso, complacente. Ao contrário, ele também é majestoso, santo e misericordioso. O nosso grande temor deve ser em ofendê-lo, em desagradá-lo, e depois de ele ter nos amado a tanto ponto de mandar o seu filho a morrer em nosso lugar. Sabe o que acontece, meus irmãos, nos dias de hoje? As pessoas são PhD sobre o amor de Deus. As pessoas hoje não tremem mais na presença de Deus e têm um fraco senso de temor. Vivemos em uma geração que fala com propriedade sobre o grande amor de Deus, mas se esquecem da santidade e da justiça desse mesmo Deus. Ficaram para trás, pastor Josué, aquela atitude dos puritanos que falavam da agonia do arrependimento. As pessoas que mais tiveram intimidade com Deus na Bíblia foram as pessoas que mais se prostraram diante dos seus pés. Os que tiveram uma visão da sua glória foram aqueles que caíram prostrados no chão em reverente adoração ao Senhor. Hoje, meu querido irmão, hoje muitos demonstram intimidade com Deus apenas em palavras, mas expressam uma imensa distância dele na sua vida. O desejo por essa salvação é a obra de Deus em nós. Olha outra expressão que Paulo deixa: pois é Deus que efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. Meus queridos, é Deus que desperta em nós o desejo dele em nossos corações. Não há nenhum desejo em nós por Deus e pela sua obra que não proceda do próprio Deus. Mesmo quando nós estamos desenvolvendo a nossa salvação, temos consciência de que é Deus quem está operando em nós mediante do seu Espírito Santo. E não apenas o desejo, mas também toda obra realizada em nós é ação divina, é ação de Deus. A terceira lição que eu aprendo é a salvação demonstrada, do versículo 14 até o versículo 16. No que a gente viu até agora, o apóstolo falou da necessidade de obediência na tarefa de colocar em ação a salvação. Agora Paulo nos exorta: façam tudo isso sem queixas nem discussões. Nós que somos um pouco mais antigos de igreja, nós vamos lembrar daquela versão Almeida, que diz assim: façam tudo sem murmurações e sem contenda. Paulo nos ensina que a salvação, ela é demonstrada por intermédio dos nossos relacionamentos
transformados, versículo 14. Paulo retorna agora àquele problema básico que nós vimos lá no versículo 1 e até o versículo 4, lá da igreja de Filipos. Os crentes daquela igreja estavam fazendo as coisas com a motivação errada. Eles estavam trabalhando sem sintonia uns com os outros. Havia como se fosse um partidarismo e uma discordância entre eles. Aquela igreja era uma igreja dividida. Então Paulo exorta aqueles cristãos, dando-lhe essas ordens: façam tudo sem queixas e sem discussões, sem murmurações e sem contendas. Esses dois pecados, a murmuração e a contenda, são dois pecados que é conhecido do povo de Deus. Se nós lembrarmos e olharmos lá para o Antigo Testamento, nós vamos ver que o povo judeu, lá em Êxodo capítulo 16, versículo 7, e em Números 11, 1, na travessia do deserto, eram os dois pecados que assolavam o povo. No grego, essa palavra discussões ou contendas, ela se refere a uma atitude interna, ou seja, uma atitude e atividade da mente e uma atitude do coração. Enquanto as queixas ou as murmurações são algo externo, aquilo que nós manifestamos proveniente do nosso coração e da nossa mente. E aí você pode perguntar assim: pastor, como aquela igreja deveria demonstrar a sua salvação por intermédio dos seus relacionamentos? Ela deveria, em primeiro lugar, fazer tudo sem murmurações. Lembra lá dos israelitas? Os israelitas murmuravam contra Deus e contra Moisés. Eles reclamavam das privações, dizendo que jamais deveriam sair do Egito. E Moisés declara aquele povo como uma geração depravada e perversa. Quando o povo estava no Egito, eles murmuravam porque estavam no Egito. Quando eles saíram do Egito, murmuraram porque saíram do Egito. Eles murmuraram quando não tinha nada para comer. E quando Deus providenciou o maná para eles comerem, eles murmuraram porque não tinha carne. Eles murmuraram durante 40 anos no deserto. E quando chegaram à terra prometida, mesmo vendo aquela terra tão linda, continuaram a murmurar. E muitos de nós, meus irmãos, não somos igual a eles? Deus nos abençoa, mas há muitas coisas que nós não gostamos. E aí, Deus então nos abençoa de novo. E nós continuamos a murmurar. Eles deviam fazer também isso sem discussões, sem contendas. Essa palavra contenda no grego, ela descreve aquelas disputas, aqueles debates inúteis, ou até mesmo mal intencionados, que só colocam dúvida e conflito em seus membros. Sabe qual é a triste realidade, meus irmãos, nos dias de hoje? A triste realidade é que as igrejas não são divididas por causa de heresias. A triste realidade é que as igrejas são divididas por contendas e discussões. Paulo nos mostra que a salvação também é demonstrada por meio de uma conduta irrepreensível. Versículo 15, a parte A. Paulo diz que o cristão deve ser não apenas puro, mas ele deve viver uma pureza que seja vista por todos. O cristão deve refletir o caráter de seu pai, a ponto de viver de tal maneira que ninguém possa lhe apontar o dedo, um dedo de acusação, como nós vemos lá no Sermão do Monte, Jesus falando, Mateus capítulo 5, versículo 13, 45 e 48. Os cristãos devem também
se tornar filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida. A pureza do cristão deve ser tal pureza deve ser como a gente fosse suportar o juízo de Deus. A vida do cristão deve ser tal que possa ser oferecida a Deus como um sacrifício. A vida cristã não é vivida numa estufa espiritual, numa redoma de vidro, mas ela é vivida no meio de uma geração pervertida. Então, meus irmãos, nós precisamos ser sal, não no saleiro. Nós precisamos ser luz, não debaixo do sol. Nós precisamos ser sal numa sociedade insossa. E precisamos ser luz no meio das trevas. Por sermos puros, por sermos filhos de Deus inculpáveis, devemos ter o nosso testemunho visto por todos os incrédulos. Os crentes são exortados por Paulo a brilhar como astros celestes neste mundo tenebroso. A palavra que Paulo usa para brilhar é a mesma palavra na versão grega do Gênesis, capítulo 1, versículo 14 e versículo 19, para se referir ao sol e à lua e às estrelas que o Criador espalhou pelo céu no quarto dia. E esses luminares nos trazem algumas lições. Esses luminares, eles não brilham apenas para si mesmos. Eles brilham para prover a luz do mundo todo. O mesmo deveria ser conosco, a respeito de nós cristãos. Vivermos como luz para os outros. E eu quero concluir, meus irmãos, meu querido irmão, a exortação de Paulo é muito clara para nós. Ponham em ação a salvação de vocês. Através desse estudo, nós aprendemos um pouco sobre a salvação que nós recebemos, a salvação que nós desenvolvemos e a salvação que nós demonstramos. A obra da salvação, nós vimos que ela é realizada por Deus em nós. Ela é resultado da expressa vontade soberana de Deus em nós. Nossa salvação tem início e consumação na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porém, assim como nós recebemos graciosamente a salvação, não significa que podemos ficar passivos, parados, esperando de braços cruzados a volta de Deus. Talvez a partir desse estudo, você que me ouve não poderá mais justificar o seu comportamento com argumentos mais ou menos assim. Eu sou assim mesmo. Eu nasci assim e vou morrer assim. Sabe por que você não pode ter mais esses argumentos, meus queridos irmãos? Porque o próprio Deus nos capacita e nos transforma em novas criaturas. E eu termino com a palavra de Paulo, lá para a igreja de Corinto, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha vida já acabou, já passou, e uma nova vida teve início. Meus queridos irmãos, não podemos deixar que as nossas falhas governem e arruinem as nossas vidas. Vamos viver assim como Paulo nos disse aos Filipenses. Vamos viver a obra da salvação de Deus em nós. Que Deus possa nos abençoar e que essa palavra possa frutificar aí na sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém.